Oba, tudo bem? Hoje é dia 13 de abril de 2020, fazendo minhas considerações, minhas divagações aí de sempre, né? É, eu estava lembrando de uma piada que tinha quando era criança, né? Que ainda era durante a ditadura militar. Eu nasci dentro da ditadura, né? No período e não podia se falar a respeito dela, né? Então eu fui entendendo de dentro para fora o que a gente vivia, né? O estado vigiado, que ninguém podia falar nada, que professores não podiam se reunir, que vinha a polícia, cavalaria e mandava circular, tinha aquele negócio de circulando e tal, né? Os programas de humor, os mais inteligentes passavam alguma coisa insinuada, né? Que a censura não pegava. A mesma coisa aconteceu com os artistas, as músicas. Então, consequentemente, a gente teve uma época muito próspera da música popular brasileira, né? Com nomes aí de famílias intelectuais, né? Como Vinícius de Moraes, o Chico Buarque, né? Todas as pessoas aí, a Bossa Nova, que depois, né, no começo era uma coisa ufanista, porque também não queria se envolver com questão é, da ditadura, e ela veio antes, inclusive, né? Começou um pouco antes, começou na época do Juscelino Kubitschek, e depois pegou isso. Durante um tempo as pessoas continuaram fazendo músicas assim desconectadas da política, o que eu acho bastante correto, não tem o que se fazer, não vai ser uma musiquinha que vai mudar a cabeça das pessoas, e a gente viu isso acontecendo recentemente, enfim, e naquela época era a mesma coisa, com o risco daquela pessoa ser jogada numa prisão, torturada e esquecida, né? O que aconteceu, né? Então, eu fui vendo esse negócio e tinha uma piada que eles contavam lá sobre a inteligência dos militares, né? E era TAR, chamava Taxa de Análise Racional, TAR. Como a piada é que tinham feito uma nova, um novo índice de inteligência, que não era mais o QI, o TAR, né? Taxa de Análise Racional, e que as pessoas normais tinham na faixa de 100 TAR, as pessoas com dificuldades tinham poucos TARs, os animais tinham na faixa de unidades para menos, aí eles iam descendo, né? Assim, os insetos com decitar, né? Com um décimo, os bactérias com centitar, né? Um centésimo de tar, e eles acharam que tinham chegado à taxa mais básica da inteligência, que era o centitar, né? Mas eles descobriram seres vivos com menos inteligência ainda, que era o militar, né? Fazendo uma piada, com uma trocadilha com a palavra militar, né? Que é um milésimo do TAR, que é a taxa de análise racional. E é interessante, né? Lembrando daquela frase que eu já citei algumas vezes, não aqui nos meus vlogs, mas em post e tal, do Nelson Rodrigues, que fala que toda unanimidade é burra, né? E que ela refere a esse fato de que a gente, quando se junta, quando se aglomera, parece que o QI da média desse grupo é muito menor do que cada indivíduo. Então a gente ainda não conseguiu desenvolver esses axônios, né, essas sinapses, aliás, essas sinapses sociais, para que todas as nossas inteligências se aglomerem e criem uma coisa gestalticamente maior, né, que seja que o todo seja maior do que as partes, que a gente tem uma anti-gestalt, né, que o todo, pelo menos em termos de raciocínio, de inteligência, é muito menor do que a soma das partes, né? Uma aglomeração de gente é muito mais burra do que cada um dos indivíduos que estão presentes, né? E a gente vê isso, né? E os indivíduos burros, mais limitados, né? Com menos TAR, níveis mais baixos, eles tendem a se aglomerar, né? Tanto é que durante esse momento agora da pandemia e do isolamento, né? Que está sendo pedido para não ser imposto, porque se for imposto vai ser chato. Vai ser chato, vai ser polícia em cima da gente, não deixando sair para comprar alguma coisa no supermercado. Como está acontecendo na Europa, né? Há bastante tempo, já várias semanas, né? E as previsões aí que esse isolamento tem que continuar.
E as pessoas mais burras, né, que a gente tem visto, são as que se aglomeram, que vão lá na Avenida Paulista e fazem passeatas e tudo, são a favor desse desgoverno, dessa coisa toda, que aliás também é um outro ponto que me fez pensar, né, que pensando nas minhas reminiscências de criança e tal, né, e tinha uma definição de um adjetivo que era usado naquela época, eu não sei se hoje em dia ainda é usado. Preciso perguntar isso aí para a geração assim que é jovem agora, né? Mas a gente chamava uma pessoa muitas vezes de xarope, né? Aquela pessoa é xarope, né? E a gente entendia pela aglutinação de perspectivas, né? Pode ser uma pessoa chata, pode ser uma pessoa meio difícil de entender as coisas, pode ser uma pessoa pedante, uma pessoa inconveniente, mas é uma mistura. E criou-se uma definição que é meio que indizível para mim, né? Porque eu vivi assim, então essa é uma pessoa xarope, essa é uma pessoa, então a colagem, né, em camadas de todas essas personalidades compunha um entendimento comum, sem ter uma definição formal, né, uma definição léxica do que é, mas o xarope, né? O xarope é aquela pessoa, obviamente deve estar relacionado ao remédio, né? Que as crianças não gostavam, o xarope normalmente era uma coisa com gosto ruim, né? Aí depois veio a indústria farmacêutica, colocou uns sabores bons, mas isso também teve outros problemas, que a molecada bebia xarope, achavam, o vidro de xarope e tinha uma overdose de xarope. Bom, enfim. Então, não se pode. O xarope tem que ser ruim, né? Como a ayahuasca tem que ter DMT, né? Ela tem que ser ruim. Aquele negócio que chamam de chá, de ayahuasca, na verdade é um vinho, né? Que eles fazem. Tem um gosto pavoroso, um gosto de... Eu imagino que se pelo cheiro, né? Eu tomei, não tomei o outro, mas tomei o ayahuasca, parece que tem o mesmo gosto daquele suco de lixo, sabe? Quando você tira o saco sanite, fica aquele caldo marrom no fundo, até a cor é igual e o cheiro é parecido. E conforme você toma mais vezes, parece que seu organismo vai repudiando mais. Então acho que tem que ser assim, porque senão você ia tomar aquele negócio que nem um louco, né? Que nem o xarope gostoso. Mas o indivíduo xarope é uma pessoa intragável, né? Uma pessoa desagradável e muitas vezes necessária, talvez, né, como xarope. Talvez por isso que eles chamam de xarope, não chamam de uma outra coisa, que simplesmente é intragável, né? É intragável, mas necessária, ou impossível de ser evitada. Então você tem que viver com aquela pessoa que é xarope, né? Você tem que conviver, né? Senão não seria xarope, né? O intragável que você pode se dispor não é xarope, né? E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu lembrei do negócio da passeata, do desgoverno lá na Paulista, que teve esse domingo agora. E a conclusão que eu cheguei esses últimos dias do que é esse presidente, né? Esse indivíduo, Messias, o Messias, que ganhou em 2018 e foi uma frustração tão grande que eu até atribuo a isso, a trombose que eu tive numa perna. Fiquei 5 dias no hospital, coisa que eu nunca tive problema nenhum, e não tenho quadro para desenvolver isso, mas enfim, isso é uma história mais comprida aí. Vou me enveredar nisso, acabou, enfim, mas voltando, né? Esse sujeito, ele é a representação do xarope, do indivíduo xarope, porque toda maluquice, toda coisa que ele faz, que é incoordenado, que uma fala, não, ele é fascista, não, ele é autoritário, não, ele é burro, não, ele é muito inteligente, não, ele está associado aos neopentecostais, não, ele está defendendo os interesses americanos, de Washington aqui, nada faz sentido no final das contas, né? Ele e mais 3 ou 4 déspotas no mundo agora que são contra o isolamento. Saiu um post aí agora ontem que eu vi aí, mas é assim, aqueles lugares que eu não vou nem falar o nome, mas aqueles países que você nem sabe que existem direito, são 3, assim, são déspotas, são monarcas, são os 3 ou 4 e mais mais o Messias, né? Que negam, que vão contra a maré do isolamento, que até o que a gente falava, não, ele defende os interesses americanos. O Trump está lá,
defendendo o isolamento total, quarentena e tal, que é o, em teoria, a gente fala, é o guru dele, é o que ele, né, que ele é o capataz na América Latina. Não, né, ele vai contra também. Conheci pessoas que conheceram ele pessoalmente, falaram isso, até inclusive pessoas que votaram nele, que falaram que ele é exatamente como ele aparece nas lives. Porque muitos desses políticos são hipócritas, né? Eles fingem, né? Eles têm uma personalidade, são como atores que eles representam, né? Que nem o Boris Johnson, por exemplo, que é o primeiro-ministro britânico, que teve inclusive coronavírus, ficou na UTI e tal. E ele tem aquele cabelo todo branco e maluco pra cima, e várias vezes antes de começar uma entrevista, o pessoal via ele jogando o cabelo pra cima para ficar com aquele aspecto maluco, aquela coisa, porque alguma coisa, alguma pesquisa de opinião pública, alguma coisa dizia que não, aquilo era interessante. Então ele tem toda uma estratégia, ele fazia assim referências que pareciam de gente boba, mas depois eles iam ver que ele estava querendo falar, tinha uma agenda por trás, né? Então ele é um ator, né? O governador de São Paulo agora também, outro, né? Mas ele parece que não. Ele parece que ele não segue a nada. Ele realmente é o típico xarope. Ele é um caso de neurodivergência, sabe? Alguma diferença ou dificuldade ou incongruência, e que se torna uma pessoa que, assim, eu não consigo encontrar melhor adjetivo. Isso veio na minha cabeça das reminiscências de 30, 40 anos atrás, da qualidade de um indivíduo que angaria todas esses predicados. E é xarope, a palavra é xarope. Para quem não entende o que é isso, fica difícil, porque aí a gente fica dançando entre termos, né? É fascista, não é fascista, miliciano, mas também não totalmente, né? Que nem na Indonésia, tem ali inclusive um filme que eu quero fazer um vídeo só para comentar dele, que é um documentário da Indonésia que chama O Ato de Matar, eu acho. É de 2000 alguma coisa, e é sensacional. Falando durante o período da ditadura aqui no Brasil, de 60 e pouco, também lá teve uma grande perseguição a um inimigo hipotético, que era o comunismo. E eles entrevistam pessoas que mataram milhares de pessoas, assim, das maneiras mais primordiais. Matava com um arame, matava enrolado no pescoço, de qualquer jeito, paulada. E esses caras estão todos na faixa dos seus 70 e tantos anos de idade, 80, tudo bem, felizes, com filhos, com netos sentados no colo, achando que fizeram certo, e tá tudo bem. Quer dizer, para mim é uma das provas que eu sempre falo. O mundo é do diabo, certo? Nós estamos vivendo num mundo governado pelo diabo. Se é que existe um diabo, é o que faz sentido. E os adoradores do diabo se dão bem até o final, pelo menos, dessa vida. Eu não sei o que tem do outro lado, não sei se existe alguma outra coisa. Não sei se existe diabo, não sei se existe Deus, mas assim, é como xarope, né? Assim, é uma definição que explica, que ajuda a gente a navegar melhor nessa realidade. Me ajuda a navegar melhor sabendo que o mundo é do diabo, do diabo hipotético, real ou hipotético. Porque aí você sabe o que esperar. Ele sempre vai estar te provocando, ele sempre vai estar te privilegiando o ímpio, o inepto, o tolo. E o diabo se esconde nas trevas, né? Então ele fica... Quando você coloca a luz em cima, ele recua. Ele precisa ter treva. A treva é infinita, a luz é finita. A luz é uma lanterna ligada na escuridão. Ela ilumina alguma coisa, ela tem que ir de um lado ao outro, que é o símbolo da nossa consciência. Nós estamos analisando as coisas, então você tem a sacada dos seus olhos, você olha aqui, você olha lá. Quando você olha lá, você deixou de olhar aqui, então você tem que voltar. Essa é a janela da tua consciência e da tua razão. E mesmo quando você olha, muitas vezes a gente não está observando de fato, a gente está vendo, mas não está olhando, né? A gente está ouvindo, mas não está escutando, a gente está processando. Existem níveis, não são só 2 níveis do ver e de olhar, tem mais. Você profundamente entender e acalmar a sua consciência para que você veja alguma coisa, para que você de fato entenda uma situação. Isso é um estado muito raro na maioria das pessoas. Vocês podem ficar observando como as pessoas estão conversando, elas estão fazendo gestos com as mãos, elas estão ou mexendo no celular, ou batendo o pé, assim, e tem uma chusma de
de marimbondos voando dentro da cabeça, assim, virtuais, né? Assim, hipotéticos, voando, que as pessoas não conseguem lidar com alguns minutos de silêncio para conversar, para ter uma conversa de fato franca com alguém. E isso, aliás, é uma das coisas que me motivou muito a gravar esses vídeos, porque é uma maneira de ter uma conversa aberta e franca com alguém que vai ficar por aí esses vídeos. Enquanto existir YouTube, enquanto eles deixarem lá no ar, fica como uma mensagem dentro de uma garrafa, né? Eu me sentindo aqui como um náufrago numa ilha, ótima ilha, tem tudo, maravilhosa, e tem a necessidade de comunicar, então coloca uma mensagenzinha dentro da garrafa e joga no oceano. E no dia seguinte a gente viu que a maré levou embora aquela mensagem e alguém pode ler um dia, né? Não me interessa. O que me interessa é como uma árvore que manda sementes. Ela não se interessa se as sementes brotam ou não, se elas caem em terreno fértil ou na água, ou são comidas pelos pássaros. Isso não interessa. O que interessa é que foi feita a minha parte, né? E eu me sinto bem dessa maneira falando sobre essas coisas, que podem vir um dia a ser úteis ou não, né? Mas estão sendo úteis para mim nesse momento. E então eu estava falando sobre o TAR, né, taxa de análise racional, aquela brincadeira que tinha na minha época, os militares, depois o Messias, nosso presidente do desgoverno, a qualidade, o adjetivo que define a qualidade suprema dele, que é xarope, né, que é uma pessoa xarope, que ele vai, inclusive, tem mais um detalhe do xarope, que ele vai no sentido da discórdia. O indivíduo xarope, que a gente chamava de xarope quando era criança, é uma pessoa que tem uma característica ruim, ou desagradável, ou chato, simplesmente, e ele utiliza aquilo, ele vai na direção de expor aquilo, de vir numa rodinha, de provocar as pessoas, até numa situação em que ele vai se ferrar no final das contas. E era isso que talvez que confundia, que levava, esse cara é um xarope. No sentido, ele é burro, ele não está vendo que ele vai se ferrar. Diferente de ser chato. Chato é uma coisa, xarope é outra, né? O xarope ele está agindo dessa maneira, assim, espontânea, independente, né, das consequências, boas ou ruins para ele mesmo, né? E você vê que tem uma satisfação, assim, mórbida, uma satisfação mórbida de gostar do conflito, né? Uma satisfação mórbida de falar alguma coisa extremamente chocante, que nem quando ele falou na época da eleição, né? Que ele ia mandar prender o Haddad e o Lindbergh, que são dois políticos da esquerda aí também, que eu não... tanto faz para mim, eu acho que eles falam as coisas certas, mas todo mundo é ser humano aqui, com ego, com vaidade, com iniquidade e tal, também, não são santos, mas estão aí, estão fazendo o lado mais certo da coisa do que todos esses daí. Ele falou que ele ia mandar prender os dois e colocar na prisão e apodrecer na cadeia junto com o Lula, que jamais iria sair de lá, e depois ele falou que ia pegar todo o pessoal de esquerda e ir para a ponta da praia, que é uma referência da época militar, onde eles levavam as pessoas para serem torturadas ou executadas numa praia que tem lá no Rio de Janeiro, que tem um quartel, que eu não lembro agora dos detalhes, mas as pessoas sabem disso. Ele falou isso e nada acontece para ele. Ele foi eleito. E ele não fez absolutamente isso, tá? O Haddad e o Lindbergh aí. Então ele vai na direção de provocar, de criar ansiedade, de criar o desafeto, até com as pessoas que estavam apoiando ele, né? Ele vai lá e fala mal da mulher do presidente da França, que é um outro cara de direita também, que poderia ser amigo, podia estar apoiando, colaborador dele. Ele rompeu com um monte de políticos, que nem o governador agora, que é um Pinóquio, que é um sujeito... Enfim, é o lixo, né, da política, né? Mais inteligente, estratégico. Tem foto dele lá do Pinóquio fazendo arminha e tal. Agora eles rompeu com outro que é um açougueiro lá, que é o governador do Rio de Janeiro também, que gosta de matar gente, que sobrevoava a favela com helicóptero dando tiro nas pessoas, e agora rompeu. Então ele rompe com todos, tanto faz, né? E isso é a melhor definição de xarope. Acho que eu não poderia ter encontrado na minha vida
uma definição melhor. Ele é o xarope. E o xarope também tem uma questão também no final das contas. Ele é inofensivo. Ele vai no conflito, mas o xarope é inofensivo. E ele, até agora, tem sido. Ele só ameaça, ele gosta do conflito, ele gosta da pessoa com o coração na mão. Que ele vai fazer isso, que ele vai fazer. Ele não tirou nem o ministro dele que está falando, está fazendo tudo do lado certo, da ciência e tal. Ele fica que nem desculpe, mas uma viadice. Fica provocando, alfinetando ele na frente da imprensa pública aí, falando que isso, que aquilo, que uma hora eu tiro, não sei o quê, e não faz nada, né? Ele deixa. Enfim, é o xarope, é o presidente xarope que nós temos e que está certíssimo com relação ao Brasil, porque o Brasil sempre teve essa reputação de ser essa colônia de pessoas inofensivas e brincalhonas e tolas e agarradas umas às outras, e carnaval, e todo mundo suado, e todo mundo bebendo, e mulata, e palmeira, e tucano, e tanga, e é isso, e caipirinha, é isso. Isso, é isso. Uma cunaíma vai puxar o saco da pessoa certa e também não vai entrar em conflito com o outro, porque pode se ferrar, porque é um covarde no final das contas. É isso. Então, eu queria falar mais alguma coisa. Eu tinha pensado com relação a isso. Da taxa de análise racional. Voltando a esse ponto. Do TAR, né? E eu estava pensando na questão que eu falei da Nelson Rodrigues, dessa junção toda aí de quanto mais gente você junta, mais burro fica a situação. E a gente tem visto isso acontecendo, né? Obviamente, né? Especialmente nessa onda de estupidez assim grotesca que a gente tem, né, que parece que estava no escuro e colocaram um flash lá, estava cheio de bicho, cheio de coisa podre lá. É isso, né? A gente já estava, a gente convivia com essa lama sem perceber. O que diferenciou foi que antes a luz era mais fraca, agora a luz é mais forte, a gente vê de maneira mais nítida, né? E a luz que eu digo é em tecnologia, internet, comunicação em massa, as redes sociais, tudo que traz essa velocidade, né, e abrangência de comunicação, né, para o bem e para o melhor, para o bem ou para o mal, mas eu acho que é para o melhor, no final das contas. E eu estava pensando com relação a isso, né, que sempre a inteligência traz também o contrário, a separação, né? As pessoas mais inteligentes tendem a ser também mais vaidosas e mais separadas e fica aquela guerra de argumentos. Eu vejo isso muito, né, em várias, não vou citar lugares, mas enfim. Aí vem a pessoa e fala, coloca, né, e pomposamente, por horas e horas e horas, porque não é diferente daqui, porque aqui é o meu canal, eu falo o quanto eu quiser e ninguém é obrigado a escutar, pode pular, pode parar, mas enfim, numa reunião que tem 10 pessoas para falarem, as pessoas tomam a palavra e ficam e gastam um tempo que é um absurdo para os outros, um desrespeito aos outros, porque os outros estão lá também para falar também, para expor. Então, aí você vê que a intenção dessas pessoas, apesar delas defenderem, em teoria defenderem o lado correto, humanitário, social, né, ambientalista, tal, são grandes pessoas vaidosas, que elas querem na verdade brilhar, né? E todos estão competindo para um lugar ao sol que vai ser dado só àqueles que têm, de uma maneira natural ou não, uma capacidade de se expressarem bem. E não só de se expressar bem, que nem se vê o exemplo do Lula. O Lula se expressa muito bem. Ele é realmente brilhante falando, mas mais do que isso, ele é empático. Ele tem essa questão de emocionar, de se emocionar, de pegar as pessoas, de encostar, de criar essa comunicação que vai além do racional, que ele faz de uma maneira estratégica ou não sei de onde vem, mas ele tem. E quando ele fala é uma coisa diferente, né? Eu mesmo fui ver lá Steve aí no sindicato quando ele veio o discurso antes dele ser preso, né? É excelente. Eu que tenho uma visão assim distanciada de tudo isso, né?
e olho tudo com olhos mais racionais, é de emocionar. Você fica emocionado escutando uma pessoa falando desse jeito. Ele de fato é bom, mas fora isso ele foi um excelente governante, que a gente sabe. O Brasil deu um salto que foi o que assustou o neoliberalismo internacional e eles tiveram que dar o golpe para acabar com esse negócio. O Brasil ia se tornar um país soberano, uma potência. Isso não podia acontecer. Então foi aplicado aí um golpe, né? E para minha frustração, com o apoio de pessoas muito próximas, né? Milhões de pessoas, até pessoas próximas, que eu esperava das pessoas próximas, que elas tivessem uma visão crítica óbvia. Falar, não, isso daí é um golpe que está acontecendo. É claro que não é assim. Mesmo que não goste do Lula, mesmo que fale do que, sei lá, sabe, que tem seus defeitos, suas mazelas, seus erros, mas assim, a manipulação tão óbvia. Ao mesmo tempo, outros políticos que eram pegos com meia tonelada de cocaína em helicópteros e nada acontecia, nada acontece. O avião presidencial foi pego, certo? Com quase um saco de cimento de peso em cocaína. E fica esse negócio, não fala, acabou, não acontece mais nada, ninguém é preso, talvez só o coitado que estava carregando o saco de cimento lá de pasta básica de cocaína foi preso, se é que foi, entendeu? Na cara da gente, estampado. Então, é esse o ponto. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que a inteligência separa, a burrice une. E o problema é, talvez, sabe como naquele filme O Náufrago, do Tom Hanks, que ele quer sair da ilha, mas tem uma barreira de coral, e toda vez que ele vai lá naquela direção, vai chegando perto, as ondas aumentam e bate, arrebenta o barquinho que ele tinha feito e ele volta de novo para a praia. Tem uma barreira de coral da consciência, que enquanto não for transposta, sabe, para trás são os burros, os zumbis, os manipuláveis e tal. Depois tem o pessoal com mais inteligência que desbrava, que vai, mas eles morrem nessa barreira de coral, ou são jogados de volta, ou ficam lá batendo entre as pedras e atritando. Para transpor isso, o indivíduo tem que largar a mão desse separatismo de que ele é um indivíduo aqui, que os outros estão lá e que se ele brilhar em detrimento aos outros, é melhor do que o outro está brilhando em relação a ele. E aí fica essa cadeia de vaidades e de circunstâncias que o indivíduo pode até admirar e gostar de alguém, mas no fundo o que ele quer é ocupar um espaço, sabe, já que aquele é tão sensacional, pelo menos ser como um peixe-guia de um tubarão. Ele não vai ser um tubarão, mas ele come junto com o tubarão, ele vai acompanhar, com aquela ventosa, né, grudada no tubarão. Então, quando a pessoa transcende e percebe que nós estamos todos conectados no final das contas, que no final também é aquilo que eu entendi agora na Páscoa, vendo o filme aí, a Paixão de Cristo, né? The Passion of the Christ, que é do Mel Gibson, o filme foi feito em 2001, eu acho. Eu vi uns pedacinhos, não aguentei ver inteiro, porque, enfim, já vi várias vezes, é um filme ótimo. Adorei a ideia do Mel Gibson colocar as pessoas falando na língua da época, em aramaico, né? Os romanos falando em latim, é sensacional, né? A gente escutar aquela sonoridade, né? E colocar com legenda em inglês, muito bacana, muito legal. E que tem aquele negócio que eu nunca entendi dessa simbologia católica, né? Quer dizer, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas como assim Jesus morreu pelos nossos pecados? Quem que é o juiz de tudo isso que fala que alguém vai ter que pagar? Para começar, absurdo, certo? Uma pessoa comete um crime e você vai lá e paga por ela, então aquela pessoa fala, não, você vai no meu lugar. Não existe isso, né? Isso não existe num sistema do mínimo de justiça, certo? Código Penal, sei lá, alguém atropela, não sei quem, ele contrata a pessoa para cumprir a pena por ele, não existe isso, né? Eu vou pagar os pecados. E todo mundo aceita isso, fala, morreu pelos nossos pecados. Quem então que estava, o grande juiz é Deus, Deus era o pai de Jesus, então Deus é um pai tão cruel, tão terrível, que impõe e injusto, porque permite que um filho dele pague ao pecado dos outros. Então não faz sentido nada disso. Mas eu entendi depois. Assim,
é muito arrojada essa ideia, tá? Assim, é o seguinte, nós estamos todos conectados. Isso várias religiões, várias espiritualidades, correntes espirituais, a Seishonoye mesmo falava, tem um desenho na Seishonoye de ilhas, assim, né, e tem o nível da água, assim, que as ilhas acima do nível da água parecem isoladas, mas abaixo elas são como cumes de montanhas que estão no final todas conectadas numa grande cordilheira, né, submersa na inconsciência. Então, nós somos um no final das contas. Quanto mais a gente se conecta no fato de que nós somos um com todos, nós não nos sentimos isolados, nós sentimos pertencentes, nós somos mais caridosos com as pessoas, nós somos mais... nós perdoamos mais fácil as faltas delas. E eu estou falando de cima da água, né? Não estou aqui embaixo, não. Eu estou assim, isso é uma conjectura minha, uma suposição baseada em muita coisa que eu já li, em coisas que eu ouvi falar e que, enfim, que está por aí, que não sou só eu falando. Mas se nós estamos todos dessa maneira conectados, até a ciência fala isso, né? Geneticamente, os nossos genes vieram de um ancestral comum, a nossa linguagem também é em comum e os nossos traços vêm dos nossos antepassados, o timbre de voz, tudo está tudo conectado, né? Numa grande árvore onde cada um de nós é um raminho dinâmico, e daqui a pouco some, a árvore continua, nascem outros ramos, caem os anteriores, nascem os próximos. Então, se nós estamos todos conectados, e se nós conseguirmos abandonar um pouco que seja dessa nossa vaidade de que eu não sou o ramo dessa árvore, mas eu sou a árvore, eu sou o ramo principal, o centro do universo, que essa estrutura gigante que está atrás de mim, que é essa árvore, ela surgiu para me representar, né? Ela está aí para que a minha glória brilhe, para que eu brilhe, demonstre Isso é ridículo. E cria um separatismo. Mas, por outro lado, a gente precisa de uma certa relevância individual para você navegar no mundo, né? Você tem que se alimentar, tem que se vestir, tem que cuidar de si, senão você morre. Né? Nós estamos todos conectados com relação ao mistério da passagem bíblica, né, de Cristo que morreu pelos nossos pecados. Então nós podemos, de uma certa maneira, representar uma outra pessoa. Da mesma maneira que um fã fica feliz com algo que acontece com o seu ídolo, uma coisa boa que eu digo, né? Se um prêmio, alguma coisa que o fã fica feliz como se fosse ele próprio. Então existe esse proxy, né? Essa representação da sua felicidade em outro. Assim, quem é pai, né? Eu sou pai, quem teve, né? Normalmente sente isso, né? A felicidade pela realização de um filho. Então é muito interessante isso, porque antes disso é difícil você, sei lá, alguém falar que teve uma vantagem, né? E você fala, pô, e daí? Eu não tive nada. Mas a gente acaba tendo essa possibilidade com a paternidade, você tem essa experiência, né? E eu acho que isso pode ser expandido para tudo. E aí você não precisa ser o tronco da árvore, você está feliz em ser parte desse sistema. E zela para que essa árvore seja mais saudável e frondosa, né? Então, talvez a referência que se faça, ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou os nossos pecados, é como se fosse ele conseguir, dessa maneira, eu estou falando ainda de uma maneira está muito nublada na minha cabeça esse conceito, mas dessa maneira ele está representando a falta de todos os indivíduos. De uma maneira mitológica, tá? Não estou nem defendendo que existiu Jesus e que isso aconteceu, mas assim, a mitologia é excelente, é como uma mitologia grega que não interessa se existiram lá os heróis, provavelmente não, né? Mas assim, elas representam uma sabedoria profunda, né? Então, você é representar dessa maneira, através de você se transferir aquilo que no pecado no sentido da imperfeição, né? De você representar isso e através daquele sofrimento, daquela situação, aquilo vai trazer
um benefício para toda árvore, como se, quando ela é podada por uma árvore, usando a mesma analogia da árvore, você poda uma árvore, ela depois ela fica mais florida, mais bonita, e, né? Ela vai adiante. Então, talvez seja essa representação que para mim faz sentido de um Cristo, né, ou ungido, né? Cristo significa ungido, o Messias, né? O escolhido, o que veio né? O Filho do Homem, né? Que se fala muito na Bíblia, né? O que significa isso? Filho do Homem, né? Uma hora é filho de Deus, outra é filho do homem. Né? O que está querendo dizer com isso? Filho, talvez como descendente do homem, aquele que está lá e que está num grau de conexão com essa árvore, um ramo privilegiado que está em conexão com mais terminações ligadas, que pode representar, né? E ele ser podado representa a saúde de toda a árvore, né? Tem muito mais para se pensar a respeito disso, mas assim me ocorreu essa esse esse insight enquanto eu assistia lá um pedacinho do filme. Falei, talvez seja isso que se quer dizer, essa representação, né? Porque pecado eu já entendi, não é falta, não é dívida, é defeito, né? Então a pessoa tem o pecado de ser preguiçoso, o pecado de comer demais, o pecado de ter muita raiva, o pecado de ter muita luxúria. São defeitos, né? Você ter isso em excesso não é bom, faz mal para você e consequentemente para todo o resto da árvore. Um ramo doente, ele pode representar a morte de toda a árvore, né? Então, foi essa a minha. Para encerrar, assim, o que eu queria falar, que eu comecei falando o vídeo sobre a piada do Taro e tudo mais, que ironicamente, né, que eu pensei com relação a isso, que está conectado, tudo é conectado porque tudo é conectado, porque não só as ideias, como essa questão que eu falei do mistério, né, do Cristo que morreu pelos nossos pecados e tudo mais. Que quanto mais inteligente, mais se separa o indivíduo, porque mais privilegia o ego, aquele que está zelando pela autonomia desse ramo, né? E isso é bom até um certo ponto, mas a gente tem que aprender a lidar com isso de uma maneira ainda mais. Um próximo passo de entendimento é que, apesar de que o ramo tem que cuidar de si e tentar prosperar, ele pertence a uma estrutura muito maior. Ele não é que pertence, ele é uma estrutura muito maior. Ele está conectado a algo muito maior que ele. E se esse egoísmo é diminuído um pouco, alguns graus, isso facilita essa comunicação, né? Enfim, eu acho que isso é uma coisa que nós estamos sendo levados agora nesse momento, com a pandemia, com o isolamento, que tem se falado que vai longe, né? Existem casos de reinfecção, que as pessoas se curaram e voltaram a desenvolver a doença. Tudo isso para mim parece extremamente providencial, né? Que tem que acontecer, que ótimo, na verdade, desculpe falar assim, mas que ótimo que está acontecendo, porque leva as pessoas a uma introspecção, a repensarem seus valores. Nada melhor do que o isolamento, né? Isso é uma prática de tradições milenares, da pessoa estar com algum problema, ou estar travada em alguma coisa, ou um sentimento, ou uma falta de entendimento, a pessoa se isola, ela faz um retiro para repensar a sua vida. E é isso que a gente está vendo agora. A humanidade está em retiro, está sendo colocada em retiro por causa disso, para repensar seus valores. Eu postei até aí, colocando aí 7 coisas que eu vi aí que já melhoraram, né? Assim, a poluição diminuiu muito. Estava aqui em São Paulo vendo um céu que eu nunca tinha visto antes, com estrelas cadentes, né? Com constelações, né? Um lugar que a gente via, dava para contar nos dedos o número de estrelas que você via. Provavelmente só planetas que a gente via, só os objetos, os corpos com mais iluminação mesmo. E muita coisa que tem melhorado, né? Essa questão do trabalho, do translado, que em média as pessoas gastam 3 horas entre ir e vir do trabalho. Você imagina 3 horas. Vamos pensar um pouco mais de 1/10 do dia. Isso é impensável, né? E conviver com isso, né?
casos de congestionamentos dentro das garagens dos prédios, as pessoas saindo para o trabalho de carro, que demoravam mais de meia hora só para sair da garagem, pelo congestionamento dentro da garagem. E as pessoas vão vivendo e ficando e levando adiante, assim vai. Isso tem que acabar, né? Deveria acabar, é insano, enfim. Talvez isso mude a cultura também do trabalho em casa, trabalho remoto, que muitas dessas pessoas, olha, eu chutando, diria 90%, chutando baixo, 90% não precisaria estar nesse ritual macabro de tortura coletiva, de autoflagelação e de flagelação coletiva, de ficar 3 horas poluindo o planeta, destruindo reservas, sucateando, sujando, ferrando, destruindo e perdendo um tempo precioso, fazendo nada, se irritando, né? Todas as pessoas ganharam aí, a imensa maioria das pessoas em isolamento ganharam essas 3 horas. Trabalhando em casa, você não sai, você começa a trabalhar naquele período, você termina, você ganhou 3 horas por dia para assistir televisão, para jogar videogame, ler um livro, dormir, olhar as nuvens que agora estão mais visíveis, respirar um ar que agora está mais puro. Então isso é essencial que aconteça, essencial, né? E eu estava falando com relação a essa piada, né? Do começo do TAR, da taxa de alargamento, quanto mais desce, mais burro e, consequentemente, mais conexão existe entre essas pessoas pela essa união, por falta de melhor palavra, satânica, né? Que não é a união do que eu falei antes, dessa de relaxar um pouco do ego, do seu próprio ego, mas é uma união para criar alguma coisa perversa, no sentido daquilo que eu falei metaforicamente do mundo ser do diabo, né? De criar algo pior, algo mais burro, algo mais reativo, enfim. Mas a gente falava dessas pessoas, né, como zumbis, né, até como animais, como gado, né? As pessoas falavam, chamavam de burros, chamavam de gado, de zumbis, tudo assim com uma taxa de análise racional, um TAR baixa, né? Baixo, cada vez mais baixo, né? Chamar de vermes, né? Mas, ironicamente, né, no sentido dessa piada, e fechando aqui o vídeo, que precisou de um ser com um TAR, uma taxa de análise racional muito mais embaixo, para de fato criar uma união que mudou as coisas na vida, que é o vírus, né? O coronavírus, ele é um vírus, é a forma de vida mais simples possível. É tão simples que até existe um debate se vírus é vivo ou não é vivo, porque é basicamente uma molécula de DNA ou RNA, no caso do coronavírus é um RNA, que é até mais simples que o DNA, coberto numa carapaça de gordura, de lipídio, acabou. E ele é tão simples que a gente fica na dúvida, é vivo ou não é vivo? Ele age de uma maneira como ser vivo, né? Porque ele se multiplica, ele se defende, ele faz algumas das coisas lá né? Como é que são as 3 regras da vida, se reproduzir, se defender e se alimentar, né? Eu nem sei se ele se alimenta, eu acho que não, ele só se reproduz. Por isso fica na dúvida, fica na fronteira entre o vivo. Então é tão baixa a taxa de análise racional. Precisou de uma coisa mais burra ainda, para criar uma união ainda mais coesa, para imputar as pessoas a mudarem a maneira idiota que vinham agindo. Não é interessante isso? Ou seja, a gente já estava falando de pessoas muito burras, muito tolas, tal, e as pessoas inteligentes que estavam aqui, que viam a situação, perdidas nos seus egos, nas suas ponderações, nas suas vaidades e tal, não conseguiam mudar nada, como nunca conseguiram, né? Nunca se conseguiu, nunca. Em 2015, o Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, que está querendo ir para o céu, então ele tinha uma imagem péssima na década de 90, pelo monopólio que ele criou com a Microsoft e tal,
Eu trabalhei no Vale do Silício naquela época na Califórnia, ele era comparado ao Darth Vader, ele era a pior coisa, ele era o lado negro da força, ele era a pior coisa que tinha. Então ele se transformou depois que ele teve talvez uma crise existencial, e depois de ficar por tanto tempo sendo o homem mais rico do mundo, ele resolveu mudar e ser uma pessoa boa, criar fundações e fazer o bem, né, em termos de educação, de saúde no mundo. Ótimo, perfeito, muito, muito bom. Eu acho excelente que isso tenha acontecido, tinha que acontecer muito mais. Mas veja, em 2015, ele super bem informado, um cara inteligente, são ótimas as palestras dele, inclusive, você escuta, sempre ele fala alguma coisa de alto calibre. Em 2015 ele falou que tinha essa questão da pandemia, que poderia acontecer, uma pandemia que viria, que podia ser alguma coisa de um vírus que ia cruzar a barreira entre uma outra espécie, que nem no caso do morcego, ou sei lá, de outro bicho, que nem a gripe aviária, a gripe suína, a gripe equina, tudo vindo de outros animais, né, para o ser humano. E que seria terrível e que a gente não estava preparado, e que tinha que criar um sistema como da OTAN, um sistema militar no mundo inteiro que conseguisse deslocar rapidamente. Então, um sistema de saúde desse para conter a pandemia rapidamente. Ele falou isso no TED, que é um dos canais de maior abrangência para as pessoas que têm poder, que podem mudar para políticos, para governantes, para pessoas super bem relacionadas, para a elite econômica do mundo. O homem mais rico do mundo, mais bem informado, mais bem posicionado, falou isso há 5 anos atrás, quando não tinha ainda a possibilidade, e nada foi feito. Nada foi feito e veio o vírus que ele falou que viria. Tem uma palestra, vocês podem encontrar na internet aí fácil, coloca Bill Gates 2015, TED, vai sair a palestra que o Bill Gates avisou que viria. Não é ele, né? Assim, cientistas que já estavam falando. Tem também uma outra fala do Obama, naquela falando a mesma coisa. Então já era uma coisa que a ciência estava vendo que ia acontecer. Mas mesmo com toda a reputação e com todo o poder de fogo econômico que um indivíduo desse tem e a boa vontade de fazer a coisa acontecer, não deu, não aconteceu. Nada foi feito. Pelo contrário, nos últimos anos vieram governos ainda mais tolos, neoliberais, neopentecostais, negando fatos da ciência, negando que a Terra é redonda, que a ciência serve para alguma coisa, que a vacina tem que parar de dar vacina porque as pessoas estão ficando piores do que melhores, defendendo as coisas mais medievais, né? Defendendo um novo estado medieval, né? Assustador, coisa que daquele seriado do livro da Handmaid's Tale, né? Da Margaret Atwood, né? Que é sensacional, vale a pena ler o livro e assistir a primeira temporada. A segunda já, a primeira temporada conta mais ou menos a história do livro. Enfim, teve que vir uma coisa com a inteligência lá embaixo para conseguir mudar alguma coisa, porque a inteligência aqui da esquerda, dos intelectuais de esquerda, modernos, hipsters e tal, estão todos perdidos, embriagados e separados nessa cadeia de vaidades, né? Que não deixa com que nada seja feito, que todos eles querem brilhar. E enquanto isso, os fascistas, os zumbis estavam aqui, os neopentecostais, dominados por essas igrejas neopentecostais, estavam embrenhando e fervilhando uma coisa aqui que ia destruir tudo. Aí vem alguma coisa que está aqui embaixo, o vírus, e muda o jogo, né? Espero que mude, né? Espero que mude. A gente não sabe o que vai acontecer. A vida sempre traz novas possibilidades, né? Sempre surpreende. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente está aqui no olho do furacão. Estamos aqui no olho do furacão, onde os casos estão arrebentando. Todos os governos estão escondendo mortos. Os dados que eles estão mostrando que já são alarmantes são bem menores do que os que de fato estão acontecendo. Para
o governo de Nova York, para a prefeitura de Nova York, está abrindo numa ilha lá, que esqueci o nome da ilha agora, que fica lá em Manhattan, lá do lado de Manhattan, valas em comum, onde eles estão enchendo de caixotes com corpos de pessoas, assim, mais centenas e centenas de corpos em caixotes, como essas palitinhas de fósforo, que tem aí fotos aí, várias na internet, ou os coveiros aqui de São Paulo falando que a quantidade de mortos que está chegando lá é muito maior do que eles estão falando. A coisa está muito pior do que a gente está vendo. E vai chegar no momento que nem vai ter buraco mais para abrir para colocar tanta gente. E aí talvez sensibilize as pessoas quando começarem a morrer as pessoas que elas conhecem. Aquelas que estão do lado. Os parentes, os amigos, pessoas que aí sim vai assustar. Aí sim as pessoas vão... E tem que assustar, na minha modesta opinião, humilde opinião, de apenas um raminho dessa grande árvore, que estou olhando para trás e vendo a árvore. Que, na minha modesta opinião, sem um sofrimento muito grande, não vai mudar. Se amanhã volta, tudo volta exatamente igual, as pessoas voltam exatamente igual. Tem que ser alguma coisa mais prolongada e doída e pesada e marcante para que as pessoas mudem um pouco. É isso. Vamos ver o que acontece. Tudo de bom para vocês, até uma próxima.